E aí, terceira série. Vamos lá então fazer aí uma correção, na verdade, alguns comentários. Não vou nem ficar corrigindo, editando para vocês, não, porque essa atividade que já pedi para que seja tivesse sido entregue, não é isso, no meu e-mail. Então agora eu só vou passar aí um gabarito, né? Eu vou fazer alguns comentários sobre essas questões do revisão lá da página 99 até a página 102. Certo? Então vamos aí fazer alguns comentários a respeito de alguns termos para relembrar também. E aí, caso você já tenha me enviado a atividade, professor, essa é questão eu fiz errado. Se quiser, então depois fazer novamente e me enviar, não tem nenhum problema, certinho? Então vamos lá para a questão número 1 da página 99, que fala o seguinte: pesquisa sobre ecotoxicidade, né, ou ecotoxicologia, desculpa aí, desenvolvidas em uma área do litoral brasileiro, detectaram a presença de alguns componentes tóxicos que são cumulativos entre os organismos. A tabela, os valores médios destacados em cada um dos organismos após um ano de monitoramento. Então a tabela aí apresenta, né, algumas dessas concentrações, mostrando aí, né, o camarão, mexilhão, garoupa, pescador e algas. E eu vou vendo o que, né? Eu tenho que lembrar que quando eu estou trabalhando com isso, eu estou falando de magnificação trófica, eu estou falando de bioacumulação. E a bioacumulação, é claro que os organismos produtores são os que mais possuem componentes tóxicos, e à medida que eu vou subindo na cadeia alimentar, por estar consumindo esses organismos e se acumulando no meu corpo, então eu vou aí tendo uma concentração maior. Então essa concentração ela vai lá das algas, que é uma concentração muito pequena, mas ela começa a subir nos mexilhões, que são organismos então consumidores primários. Nesse caso, o consumidor primário sempre vai ter uma quantidade de toxinas no seu corpo menor, né? Partículas por milhões menor em relação aos outros consumidores que estão superiores aí na cadeia. Passando depois para a garoupa e o camarão, que tem uma porcentagem muito próxima, e chegando então ao pescador, certo? E aí a letra A fala o seguinte: tendo como base a concentração dos componentes tóxicos, monte uma possível cadeia alimentar existente entre os organismos avaliados. Então essa cadeia alimentar, como toda cadeia alimentar, tem que começar aí num produtor. Qual vai ser o produtor? Algas. O primeiro vai ser alga. A alga agora é consumida pelo mexilhão, então da alga sai uma seta apontando para o mexilhão. Só que aí eu me deparo agora com dois organismos que têm uma concentração muito próxima de toxinas no seu corpo, que é a garoupa e o mexilhão. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar agora do mexilhão, dividir aí, bifurcar duas setas, uma seta eu vou para a garoupa e outra seta no camarão. Eles estão aí, os dois, como consumidores, no caso secundários, certo? Como nível 3 dessa cadeia alimentar. E os dois agora saindo uma seta de cada e indo para o pescador, porque o pescador pode aí consumir tanto a garoupa como o camarão. E é claro também, se eu quiser fazer uma outra seta saindo do mexilhão também para o pescador, pode-se também fazer, certinho? E aí a letra B fala o seguinte: o camarão apresenta o segundo maior nível de concentração de componentes tóxicos. Qual seria a explicação para esse fato? A explicação é que o camarão é onívoro. Ele sendo onívoro, ele vai tanto consumir a alga, ele também pode consumir o mexilhão e ele também pode consumir outros animais mortos, como até mesmo a própria garoupa. Se eu até quiser fazer uma seta da garoupa indo para o mexilhão, desculpa, para o camarão, isso também é possível. Então aí, por ele ser onívoro, ele vai ter uma concentração maior de toxinas no seu corpo, porque ele acumula a toxina das algas, acumula a toxina do mexilhão, acumula a toxina de outros peixes, né, que ele pode se alimentar aí, peixes mortos, por exemplo, certo? Então é por isso que ele tem uma concentração maior agora de toxinas no seu corpo. E na letra C fala o seguinte: considerando o ser humano como parte dessa cadeia alimentar, que recomendações devem ser feitas para a população com base nos resultados do estudo? O que deve ser feito então é evitar o consumo aí, né,
em relação, por exemplo, do camarão, né, que vai ter aí o tamanho médio corporal de concentração dos componentes que apresenta. Se eu comparar, eu tenho o camarão tendo aí 7,17, mas o seu tamanho corporal é de 15 centímetros. Se eu pego, por exemplo, uma garoupa, ela tem 6,75 e o seu tamanho é de 75%, 75 centímetros. Então, a porcentagem de partículas tóxicas no camarão em relação ao seu tamanho corporal é muito maior do que a da própria garoupa. Se o camarão tivesse aí, por exemplo, o tamanho da garoupa, olha o tanto de toxinas a mais que ele não teria aí no seu organismo. Então, né, o indicado seria o que? O homem não consumir o camarão devido ao seu tamanho corporal e a proporção de toxinas que ele vai possuir no seu organismo. E a letra D pede para montar uma pirâmide de energia que representa a cadeia do qual fazem parte os componentes aí, os organismos citados. A pirâmide energética eu tenho sempre que lembrar que ela tem a base mais larga e o topo ela vai ficando estreita, porque a quantidade de energia disponível para cada nível trófico ela vai sendo reduzida devido ao consumo aí pelo próprio organismo. Lembra da produtividade primária bruta menos a taxa respiratória, que vai sobrar então na produtividade líquida, né? No líquido aí que vai ser passado para frente. Então eu vou ter como base aí as algas, depois o mexilhão, depois entrando aí a garoupa e o camarão, e por último, como consumidor terciário, eu vou ter então o pescador, o homem entrando aí nessa relação, certo? Então, base larga e vai então afunilando, reduzindo aí em relação ao topo. Indo para a página 100, nós temos um texto falando sobre as onças pardas que vivem nas matas da região metropolitana de Campinas. Talvez sonhem em se banquetear todos os dias de um tamanduá-bandeira ou um cateto, hoje raros por ali. Infelizmente, esses grandes felinos suburbanos precisam se contentar com uma dieta menos suculenta, composta em sua maioria por roedores, aves e serpentes. Sob o risco de desaparecer da natureza, a onça parda é o último dos grandes predadores em muitos dos fragmentos florestais paulistas e ocupa o topo de uma cadeia alimentar. Com sua principal concorrente, a onça pintada, quase extinta no estado, cabe à onça parda predar capivaras e outros herbívoros, evitando que suas populações aumentem até se tornarem pragas. Na natureza, a competição por alimento entre onça parda e outros grandes carnívoros, como a jaguatirica e o lobo-guará, ajuda a controlar as populações de outros animais. Mas a redução da vegetação nativa e a caça fazem encolher lentamente o número desses felinos nas Américas. De acordo com o texto Seu Conhecimento, a letra A fala o seguinte: quais são as possíveis causas de mudança do hábito alimentar da onça parda? É claro que a onça parda teria preferências alimentares aí, como diz o próprio texto, um tamanduá, né, um cateto aí, né, esses porcos do mato, assim vamos chamar, tipo um javali, né? Então é claro que ela teria, só que como as nossas matas estão cada vez mais sendo reduzidas, transformando grandes matas agora em pequenos fragmentos florestais devido à degradação, eu tenho cada vez mais uma redução do número de animais viventes aí. E esses animais, como topo de cadeia, onça, elas necessitam de grandes escalas, grandes territórios para sobreviver, né? Elas andam vários quilômetros porque elas também demandam de uma quantidade energética muito alta. E aí elas comem esses grandes mamíferos. Só que esses grandes mamíferos cada vez mais estão sendo reduzidos devido à fragmentação, à caça e N fatores ambientais aí. Então, a ausência dessas presas está fazendo com que a onça agora mude a sua dieta alimentar, chegando a ponto até de ser extintas em determinados fragmentos, porque agora esses fragmentos não suportam, não conseguem mais suportar a demanda energética que uma onça, por exemplo, uma família de onça aí, vai necessitar. E a letra B fala: aponte pelo menos 3 relações ecológicas indiretamente apresentadas aí no texto.
Eu tenho a onça pintada comendo a capivara, eu tenho então aí uma predação. Eu tenho a onça parda e a jaguatirica, elas têm o mesmo tipo de alimentação, então é claro que ocorre uma competição aí interespecífica. E eu tenho a capivara que se alimenta do capim, por exemplo, então aí eu tenho uma relação de herbivoria, certo? E a letra C fala o seguinte: quais são as consequências esperadas na estrutura da comunidade com a redução do número de felinos nos fragmentos florestais? Quando eu tenho o número do predador agora sendo reduzido, quanto menos felinos, mais agora os meus herbívoros vão aumentar. Então, automaticamente, se eu tiro a onça, a capivara que era presa da onça agora, vai então não ter mais predador e vai começar a ter um crescimento desenfreado, aquele crescimento populacional sem uma ação do ambiente, sem um controle do próprio ambiente, né? E isso vai fazer com que eu tenha um aumento do número de herbívoros, que consequentemente aí vai fazer com que eu tenha uma redução do número agora de produtores. Então, quanto mais capivara, menos capim. Eu tenho todo um desequilíbrio ambiental aí sendo gerado. E esses organismos, quando eles não têm predadores, geralmente eles se tornam pragas, certo? E aí, ao invés também de só comer capim, vão começar a invadir plantações pela demanda de alimento muito grande que esses animais agora possuem. E a letra D fala: pode-se afirmar que, dentre as espécies citadas, há uma relação mutualística certamente existente? Uma relação mutualística, então, seria que um animal não consegue sobreviver pelo outro. Essa questão é uma questão que tem que ser muito bem pensada, porque você vai, né, falar, vê aí. Ah, mas a onça não come a capivara, mas ela pode comer uma cobra. A capivara come o capim, pode comer outra coisa, outro tipo de capim, outra pastagem. Então, não tem relação mutualística, mas tem sim, tá? Ela tá muito bem implícita aí. Por quê? A capivara é um herbívoro, certo? E a capivara, ao mesmo tempo que ela é um herbívoro, ela é um mamífero. Os mamíferos não têm a capacidade da quebra da celulose. Então, se eles não têm a capacidade da quebra da celulose, eu tenho que lembrar que dentro do organismo da capivara, para quebrar essa celulose, ela conseguir absorver então agora essa energia, ela vai precisar de micro-organismos no seu interior para sobreviver, certo? Então, igual os ruminantes, as vacas, que nós já vimos isso, nossas próprias bactérias que vivem na nossa porção intestinal, por exemplo. Então, as capivaras aí fazem sim uma relação mutualística com micro-organismos. Então, ela é existente para ter o auxílio agora na digestão da celulose, certinho? E a questão agora lá da página 101, a número 1, fala o seguinte: o gráfico mostra o perfil do crescimento da população brasileira desde 2001 até 2016 e uma perspectiva para 2044, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE nos períodos anteriores. Os índices atingiam taxas próximas a 1,% ao ano. Então, de acordo com seus conhecimentos e com base nas informações do gráfico, responda quais são as possíveis causas relacionadas à mudança do perfil do crescimento da população humana. Então, aí a natalidade brasileira, né, ela começa a diminuir, se eu for observar, de uma forma generalizada. O que que isso tem aí a ver? Eu tenho voltado um crescimento, uma redução no crescimento voltado o quê? Para a cultura, certo? Hoje em dia, por exemplo, as mulheres, elas querem se tornar mais independentes, não tem aquela prioridade aí do filho, da família. As mulheres hoje em dia elas querem, né, sair, querem trabalhar, querem se formar, deixam os filhos para segundo plano, para ter mais tardiamente. Então, geralmente, quando começam a ter filhos, tem uma redução aí. A economia também muito instável, isso deixa muita insegurança nas famílias em ter 3, 4, 5 filhos, e aí geralmente as famílias optando para ter um ou dois filhos. Nós temos muitas migrações também, o êxodo rural, né, a saída das pessoas à procura de trabalho e tudo mais, o crescimento, né, urbano, industrial também, a qualidade de vida afeta muito isso, a preocupação, será que eu vou ter condições de pagar uma escola para meus filhos? Se eu tiver um, talvez eu consiga, e dois eu vou conseguir, e três, então tem grandes preocupações em relação
a saúde também, será que eu vou conseguir pagar planos de saúde? Então tudo isso entra aí num contexto, fazendo com que as pessoas cada vez mais aí reduzam a natalidade, né? Reduzam a quantidade de filhos que se tem por casais. E muitos casais, muitas pessoas também hoje em dia optam a nem ter filhos, a serem solteiras aí por muito tempo. Então a cultura vem mudando muito em relação a isso e influenciando na taxa de natalidade. E a letra B fala o seguinte: o que significa a projeção negativa do crescimento para 2044 e suas consequências, né? Então lá em 2044 eu vou ver que eu vou ter provavelmente um número muito grande de idosos e pouquíssimas pessoas aí querendo ter filhos, né? E isso vai provocar um enfraquecimento da economia, né, voltados aí, é claro, olha, aposentadorias e tudo mais, porque para que a gente tenha manutenção da população idosa, eu preciso de um grupo muito forte de pessoas aí, né, nas fases iniciais de vida e para manter essa população e também uma grande classe de trabalhadores, né, para manter essa população mais idosa, que geralmente elas, né, demandam de um gasto muito maior, que é arcado, é claro, pela classe trabalhadora. Então, né, eu vou ter uma grande transformação na estrutura brasileira, certo? Nessa dinâmica populacional brasileira aí. E, em termos ecológicos, em que fase do crescimento se encontra a população humana? Nós estamos em um ritmo, né, de crescimento, de redução de crescimento quando eu observo esse gráfico, devido às resistências ambientais. Então aí eu tenho a utilização de contraceptivos, né, que isso reduz muito. Eu tenho a água não tratada, esgoto não tratado, as taxas aí de mortalidade aumentando cada vez mais. Então são vários fatores que vêm reduzindo a minha população. As condições também médico-sanitárias aí que fazem com que então, eu tenho cada vez mais uma redução. Na última questão, então, ele pede para redigir um texto associando as informações em destaque e considere a importância do conhecimento da preservação da biodiversidade para a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas. E o texto fala o seguinte, né? De fato, passados 2 séculos desde que o botânico sueco Linneu começou a classificar as formas animais e vegetais de vida, não se sabe quantas espécies dotadas de patas, rabos, antenas, asas, guelras, folhas, caules e raízes existem. Isso é biodiversidade. Então, bio, vida, né? E a diversidade, o explosivo potencial que a vida possui de se multiplicar em miríades de formas adaptadas aos mais variados ecossistemas. Sabe-se que mais da metade da bicharada do planeta tem seu endereço nos trópicos, certo? Mais precisamente nos 7% da superfície do globo coberta pelas florestas tropicais. Eu tenho que lembrar então aí do conceito de biodiversidade. Os locais mais biodiversos do planeta são os locais que têm aí maior insolação, temperaturas mais reguladas. Então eu tenho a linha do Equador, as grandes florestas tropicais aí que possibilitam então essa grande biodiversidade, tanto de plantas, insetos, né? Lembrando que aí eu tenho muitos animais com dificuldade em sobreviver em temperaturas, né, mais frias, como os animais aí que não possuem a característica de regulação da temperatura corpórea, né, os chamados animais pecilotérmicos ou ectotérmicos. E uma alimentação constante. As espécies podem repartir o ambiente para não tropeçar umas nas outras, ocupando diferentes nichos ecológicos, como dizem os biólogos. Essas podem se repartir, eu estou falando aí de processos de seleção natural, eu estou falando de processos, né, de evolutivo. Mas o destino de uma dada espécie está sujeito a mais interferências do que é capaz de conceber a ciência humana. Sem falar que o acaso desempenha um papel não desprezível. Quando ele fala o acaso desempenha um papel não desprezível nessa loteria, eu estou falando que de mutação, eu estou falando de seleção natural. O problema é que, para onde quer que eu olhe, o homem parece ter declarado guerra às plantas e aos animais. Então aí está falando da destruição do meio ambiente, né? Daquele uso indiscriminado dos recursos
naturais pelo homem, sem pensar nas consequências futuras. Então aí cabe vocês, né, redigir um texto e já me enviarem, caso alguém queira fazer alguma modificação ou tenha alguma dúvida, é só me pedir aí ou pelo comentário no vídeo ou por e-mail. Certinho, meninos? Então a gente encerra por aqui aí essa explanada sobre o revisão, né, fazendo uns breves comentários aí sobre essas questões, certinho? Beijos, se cuidem, saudades!